juntos aqui. E eu coloco a minha vida nas tuas mãos e a vida dessas pessoas queridas, e que através agora do estudo da tua palavra nós possamos ouvir a tua voz e que possamos encontrar as respostas que precisamos para esse momento que nós estamos vivendo. Nós te pedimos a manifestação do teu Espírito, por favor, nos convencendo do que somos e do que precisamos ser, daquilo que não fizemos, daquilo que precisamos fazer, das decisões que não tomamos e das decisões que precisamos tomar. Por favor, Deus, é o que nós te pedimos e agradecidos somos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus. Pegue aí a sua Bíblia, por favor. Pegue a sua Bíblia. Você precisa da Bíblia para que a gente possa acompanhar aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Pegou aí a sua Bíblia? Está todo mundo com a Bíblia na mão? Se tem alguém do seu lado aí que não tem a Bíblia, você compartilha a sua Bíblia com ele ou com ela, para que a gente possa aproveitar o máximo aquilo que nós vamos compartilhar de Deus com cada um de vocês. Então, abra sua Bíblia aí no livro de 2 Reis, 2 Reis, no capítulo 4. 2 Reis, no capítulo 4. Amém? Achou? 2 Reis, capítulo 4. Eu queria contextualizar um pouquinho aqui aquilo que nós vamos ler. Elias e Eliseu, profetas do Senhor. Eliseu, ele havia aceitado o chamado de fazer parte do grupo de profetas do Senhor, ainda nos dias de Elias. Nesse período, até que ele realmente assumisse à frente da liderança espiritual do povo de Deus naquela época, ele fica um pouco anônimo, mas ele já estava ali acompanhando os episódios marcantes da história do povo de Israel, principalmente os confrontos que se estabeleciam por conta da associação que Acabe havia feito com Jezabel, através dessa terrível escolha de unir-se a ela em casamento. E por conta disso, Jezabel traz para o meio do povo de Deus os ídolos, os postes ídolos, uma religião pagã. E aí essa confusão, ela começa a generalizar-se em todo aquele lugar. E por conta disso, o nível espiritual daquelas pessoas está em decadência. Elas estão passando por um momento espiritual ruim. E a gente sabe que quando as coisas espiritualmente não vão bem, uma série de outras coisas, como que efeito cascata, começam a acontecer na nossa vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas, é a promessa do Senhor Jesus. E aí então Eliseu, ele está acompanhando isso, e ele percebe a maneira como Elias, ele enfrenta toda essa sua situação, para então deixar Deus em evidência na vida daqueles homens e mulheres e crianças, aquelas famílias de Israel. Quando Elias e Eliseu se separam, e a gente conhece a história, a gente sabe que Deus então toma Elias e agora está levando Elias para o céu. Elias está sendo arrebatado, ele está sendo levado para o céu, e Eliseu está tão assim apaixonado por isso, né, por esse seu amigo, por essa situação, está agora comovido com isso, e ele tem a oportunidade de pedir alguma coisa para Elias. O que queres de mim? O que você quer? E imagine só, quantas coisas naquela situação Eliseu poderia pedir de Elias. E você sabe muito bem, ele pediu porção dobrada do Espírito. A capa de Elias, que foi entregue a Eliseu, é apenas uma demonstração física de amor, de carinho, dessa amizade tão grande que esses dois amigos tinham.
Porém, essa capa não tinha nenhum poder sobrenatural. O poder que existia na vida de Elias e se manifestava através do seu ministério era por conta da relação que ele tinha com Deus, e que a Bíblia, nas palavras de Eliseu, traduzem dizendo o seguinte: era a manifestação do Espírito Santo na vida desse crente. A manifestação do Espírito Santo na vida do crente chamado Elias. E agora Eliseu, ele quer isso. E ele quer tanto isso que ele pede: eu quero porção dobrada do teu Espírito. Gente, a mensagem desta noite, ela não está centrada nesse pedido, mas eu queria que você se preocupasse com isso também. Eu quero abrir um parênteses para dizer que nunca foi tão urgente pedirmos ao Senhor porção dobrada do Espírito Santo para nos convencer do pecado, para nos guiar nessa trajetória que antecede o dia da volta de Jesus, para nos consolar, o Consolador, para trazer paz para a gente. Então a gente precisa pedir isso. Deus está muito mais desejoso de dar o seu Espírito àqueles que lhe o peçam do que os pais estarem dando boas coisas a seus próprios filhos. Olha só o que Deus está desejoso de dar para a gente. E ele então, ele recebe porção dobrada desse Espírito, e imediatamente isso se torna notório no seu ministério. No capítulo 4, verso 9, numa outra história desse capítulo aí também relacionada a Eliseu, diz que quando ele está passando, uma família tão impressionada pelo testemunho desse Espírito Santo que enche a vida de Eliseu, diz que ali vai um santo homem de Deus. Que coisa, hein? Que coisa! Será que eu e você, crentes do século 21, temos sido conhecidos como homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, uma igreja de Deus? Será que as pessoas estão percebendo isso em nós através das nossas ações? Ou da ausência de coisas que são contrárias à vontade de Deus? Que coisa maravilhosa alguém poder ser conhecido dessa forma. E nada acontece por acaso. Essa experiência tão fantástica, tão maravilhosa, humanamente sobrenatural, ela acontece porque alguém tem interesse de ter uma intimidade com Deus, uma relação íntima com Deus, a despeito das circunstâncias que existiam naquele momento de vida de Elias e Eliseu. Eles colocavam Deus em primeiro lugar. Apesar das dificuldades, das perseguições, da falta de água, de pão, de ter que fugir, de ter que se esconder, às vezes em cavernas, perseguidos pelas circunstâncias materiais e espirituais, esses homens, eles determinam para si que o segredo da vitória deles será estabelecido, constituído por uma intimidade, uma relação próxima com Deus. Amém? Eu e você precisamos disso. Esse é o momento disso. É isso que dá sentido à nossa experiência religiosa, termos intimidade com Deus. Mas vamos aqui a esse texto fantástico, essa história maravilhosa, aqui do capítulo 4 de 2 Reis. Eu vou ler os versículos 1 até o versículo 7, e aí depois a gente vai extrair algumas lições importantes desse texto aqui. Então me acompanha aí. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Dize-me
que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que história, né? Que história fantástica, que milagre poderoso esse que a Bíblia relata aqui em 2 Reis, capítulo 4, versos 1 a 7. Algumas lições importantíssimas para a nossa vida a gente precisa extrair aqui desse texto sagrado. A Bíblia diz para nós que uma mulher viúva, esposa de um dos filhos, discípulos dos profetas, ela está clamando a Eliseu para falar que seu marido, ele havia morrido e que ela precisava de muita ajuda. Eu queria dizer para você que essa mulher que reclama de Eliseu, que ele bem sabia que aquele homem que havia falecido era um homem de Deus, ela está passando uma necessidade. Os amigos de Deus, as famílias de Deus, também passam necessidades. Passam necessidades. Muitas vezes eu e você questionamos a Deus, porque às vezes temos uma interpretação equivocada desse relacionamento, porque achamos que o fato de nós termos uma relação com Deus, isso vai nos isentar de todos os problemas que nós conhecemos aqui nesse mundo. Os amigos de Deus também passam necessidades. Os amigos de Deus também passam problemas. Quando Eliseu, ele ouve então o drama daquela família, né? Porque aquela mulher viúva, naquele contexto da sociedade de então, uma mulher viúva, ela deveria ser amparada pelos filhos. Só que nós entendemos aqui que os filhos ainda são crianças. E como podem esses filhos, ainda crianças, ajudarem a sua mãe? Na verdade, era ela que tinha que cuidar deles. A Bíblia fala também de um costume da época de que um parente próximo deveria resgatá-la, deveria então tomá-la como esposa. Se ela ainda está reclamando aqui, é porque ela não havia sido resgatada. Ela precisa de ajuda. E ela contrai aí, por conta dessas situações, ela contrai muitas dívidas, e ela não tem com o que pagar, a sua despensa está vazia, e ela está muito preocupada, porque segundo o costume da época, se ela não tem dinheiro para pagar as dívidas, os credores estariam chegando em breve e levariam seus filhos como escravos, para que eles trabalhassem ou que fossem vendidos para que essa dívida fosse paga. Essa mulher, ela tem um problema muito grande. Ela tem uma dificuldade que é somatizada por várias situações. E ela realmente tem motivos para estar muito aflita e debilitada, muito parecido com a vida, talvez a sua história, talvez a minha história, talvez a nossa história, não só por conta desse momento que nós estamos vivendo, mas um monte de coisas que eu e você já passamos.
Eu encontro aqui no verso 2, quando Eliseu fez a pergunta para aquela mulher, que te hei de fazer? Eu confesso para vocês que, a princípio, nós temos uma compreensão de que Eliseu está fazendo essa pergunta para ela, o que eu vou fazer para você? Mas se a exposição de motivos dessa mulher foi tão clara para ele, por que será que ele perguntaria para ela o que ele tinha que fazer? Ela havia deixado muito claro para ele o que ela precisava. Então ele deveria ter uma ação imediata diante destas evidentes necessidades. Mas quando ele faz essa pergunta, o que eu vou fazer para você? Eu quero dizer para você que esta pergunta, na verdade, ele está fazendo para ele. Quantas vezes eu precisei fazer essa pergunta para mim? Quantas vezes você, ouvindo alguém que expunha a você a sua necessidade, de qualquer ordem que seja, quantas vezes você já se fez essa pergunta: o que eu vou fazer? Como que eu posso responder isso? Como que eu posso resolver esse problema? Como eu posso atender essa necessidade? Se todas as necessidades elas fossem resolvidas com uma moeda, com uma cédula, né? Se todos os problemas fossem resolvidos dessa forma, mas não são. E muitas vezes eu e você, abordados por diferentes situações, às vezes até as nossas pessoais, as nossas necessidades, fazemos essa pergunta para nós mesmos: o que eu vou fazer para resolver isso? O que eu vou fazer para atender essa necessidade? Como eu vou sair dessa situação? Quantas vezes eu e você não temos respostas para esses problemas, essas dificuldades que enfrentamos? Eu sei que eu estou falando a pessoas aqui que perderam um ente querido. Eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que têm um filho que há muito tempo não veem. Eu sei que eu estou falando aqui, uma amiga que me mandou essa semana, e eu compartilhei no meu Facebook, que o marido saiu de casa no dia 7 de abril e não se tem notícia mais dele. Todo mundo está aflito, ninguém sabe onde ele está, o que aconteceu com ele. Eu sei que eu estou falando para essa minha amiga. Eu sei que eu estou falando para os meus familiares, que também, por conta dos problemas que têm, questionam a Deus, a existência de Deus. Eu sei que eu estou falando a pessoas que talvez estejam olhando para a despensa da sua casa e não tenham o que comer, talvez amanhã. Pessoas que estão acumulando as suas contas e não têm dinheiro para pagar. Eu sei que muitas vezes eu não terei respostas para dar para você, amigo, irmão, família. Talvez eu não tenha respostas para dar para você. A mesma situação aqui, Eliseu está enfrentando. O que eu vou dizer? O que eu vou fazer? Eu quero dizer para você que esse momento que você está vivendo, esse momento que eu estou vivendo, esse momento que nós estamos vivendo, que se somatiza por conta da situação que eu e você estamos vivendo aqui no nosso país e toda a humanidade passando exatamente nesse momento por conta dessa pandemia, eu não estou me referindo única e exclusivamente a isso, mas eu não tenho, muitas vezes, as respostas, como você também, para as mais diferentes questões da nossa vida, os mais diferentes problemas da nossa vida. Mas eu sei exatamente quem é que está no controle da minha vida. Quando Eliseu faz essa pergunta para si, e depois, imediatamente, ele pergunta para a mulher: o que você tem em casa? E a resposta dessa mulher é: eu não tenho nada, senão uma botija com um pouco de azeite.
Essa resposta aí dessa mulher, diante dessa situação, eu não tenho nada, ela não é uma resposta absoluta. Eu não estou fazendo uma avaliação dessa mulher, eu estou fazendo uma avaliação da história, eu estou fazendo uma avaliação da minha história, para se apresentar a nós, para se tornar conhecido a nós. A Bíblia Sagrada, ela diz que no princípio criou Deus. E esse verbo aí, criar, da língua hebraica, significa criar do nada. Então, um dia, Deus se manifestou ao nada, e do nada Ele transformou tudo, Ele criou tudo. Eu conheço um Deus que pode, do nada, fazer tudo. E você também conhece, porque essa história pontual que define esse momento que você está vivendo, esse momento de angústia, de preocupação, esse momento de falta de fé, esse momento em que você está no limite das possibilidades que você tem de crer, esse momento que nós estamos vivendo aqui, então isso daqui não é a construção da sua história. E eu não posso simplesmente me agarrar a esse momento e determinar, então, a existência de Deus a partir dessa situação, porque eu e você temos milhares de histórias para contar da manifestação de Deus na sua vida e na minha vida também. Quando eu falo do problema, eu falo com evidências, porque eu estou sentindo dor, eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo desespero, agonia, a depressão, a mágoa, o rancor. Eu estou passando por isso, é real, esse sentimento é legítimo. Porém, ele não pode definir o absoluto da minha existência, porque eu e você temos milhares de histórias para definir quem verdadeiramente é Deus na minha vida. Então, quando eu digo assim, eu não tenho nada, isso não é verdade, porque nós temos tudo. E Deus, Ele não é simplesmente definido na história humana por conta de alguma coisa que foi escrita. Não simplesmente porque alguém contou a história de que viu esse Deus em algum lugar. Não é por isso, mas por conta dessa experiência pessoal que eu e você precisamos ter com Ele. Você se lembra que Eliseu poderia ter pedido tudo, e ele pede porção dobrada do Espírito para que ele pudesse intensificar essa relação dele com Deus, que seria tão suficiente para que ele pudesse enfrentar todas as demais dificuldades que estariam acontecendo de imediato e que aconteceriam no futuro. Então, a minha relação com Deus, a minha experiência com Deus, ela pode me garantir o enfrentamento dessas situações que eu vivo hoje e a convicção de que eu passarei também, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. E esse ainda que eu ande, não é o desejo deliberado de ir ao vale da sombra e da morte, é que ainda se porventura eu tiver que passar pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consola. Isso é muito forte, igreja. Isso é muito forte, família. Isso é muito forte, filho. Isso é muito forte, filha. É confiança, é não poder ver, mas poder sentir Deus na nossa vida. A gente precisa acreditar nisso, a gente precisa construir essa relação. Então, por favor, não diga, você não tem nada, não diga isso. Nós temos, sim, um Deus todo-poderoso na nossa vida, e a gente precisa ter paz, a gente precisa confiar, a gente precisa saber que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele está tomando providência. Ainda que as respostas não aconteçam exatamente como você queira, ainda como as respostas não tenham sido exatamente como você quis que fossem,
ainda que as respostas não tenham vindo ao ponto daquilo que você humanamente pediu, porque essa era a sua visão daquilo que você precisava. Acredite, Deus está no controle de todas as coisas. Então nós precisamos entender isso, porque é essa relação com Deus que vai nos ajudar a passar por esse vale, a passar por essa dificuldade, a confiar, a acreditar. Deus está no controle da sua vida. O que você tem em casa? Nada. Não é a resposta. Não é a resposta. Porque a pergunta está sendo feita para uma mulher que se apresenta como esposa, havia sido esposa de um discípulo de profeta, de um homem de Deus, de crianças tementes a Deus. Então, eles tinham eles tinham uma história, eles tinham um relacionamento, então eles tinham tudo que eles precisavam para passar por isso. Eu não sei o tamanho da sua dor, mas eu conheço aquele que tem a resposta para isso. Essa mulher, então, foi orientada para que ela pudesse buscar com os seus vizinhos as vasilhas. E Eliseu diz assim: e por favor, não tragam poucas, tragam muitas, o máximo de vasilhas que vocês encontrarem. Eliseu, ele está dando aqui uma orientação. Como homem de Deus, ele está dando uma orientação. E agora aquela mulher e aquelas crianças deveriam obedecer às orientações daquele homem de Deus. Existe nesse processo todo, dessa nossa relação com Deus, dessa nossa relação com a igreja, dessa nossa relação com as coisas da igreja, dessa nossa relação com a palavra de Deus, existe a ação de Deus na minha vida, e ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é poderosa, ela é para salvar a gente. Mas existe uma parte que cabe a nós. Sempre vai haver uma parte que cabe a nós. Essa parte não é para que eu me torne merecedor de algo. Não é porque eu tenho que ser bonzinho para receber alguma coisa de Deus. Não, isso é errado. Não pense assim. Se você já pensou assim, você está equivocado. Não. A gente faz a nossa parte como resposta da manifestação de Deus. É impossível deixarmos de fazer alguma coisa diante da manifestação de Deus. É impossível permanecermos na inércia se nós se nós entendemos a vontade de Deus. É impossível deixarmos de ser uma pessoa diferente quando entendemos que Deus se manifestou na nossa vida. E aí a parte daquela mulher foi sair e pedir àqueles vizinhos. Talvez ela tivesse em uma outra situação pedido um pouco de arroz, um pouco de feijão, alguma outra coisa, um pouco de água, mas agora ela está pedindo vasilhas, vazias, e na maior quantidade que fosse possível, para que ela também pudesse testemunhar às pessoas do que Deus estava fazendo na sua casa, da mudança, da trajetória de vida dela. E aí aquelas vasilhas estão ali agora, e Eliseu vai embora, segue o seu caminho, porque agora existia uma parte que deveria ser feita por eles, uma parte que deve ser feita por mim, por você também.
E aí, então, elas começaram, sabe aquela vasilha que tinha um pouco de azeite? Então, eles começam a derramar naquelas vasilhas, uma atrás da outra, e as vasilhas vão ficando cada vez mais cheias. Se todas aquelas vasilhas estão cheias agora, e aquela mulher pede que aquele menino traga, um daqueles meninos traga a próxima a vasilha, e o menino diz: mãe, as vasilhas acabaram. E quando as vasilhas acabaram, a Bíblia Sagrada diz que o azeite, ele parou. O verso 6 diz que o azeite parou. Ei, filho, filha, o azeite parou. A Bíblia não diz que o azeite acabou. O azeite parou diante das limitações humanas, mas o milagre, a manifestação do Senhor, ela não acaba nunca. Deus está desejoso de se derramar sobre nós em abundância. Deus está desejoso de derramar sobre nós as bênçãos que a gente precisa. O azeite não acabou, o azeite parou. Será que nessa noite o Senhor está falando a alguém que pensa que o azeite acabou? De que Deus não tem mais nada para dar para você? Não existe nada para aqueles que têm o Deus Todo-Poderoso. Acredite, ainda que eu não tenha todas as respostas para você, busque na sua história as respostas que você precisa desse Deus. Não pense que as coisas que aconteceram simplesmente por acaso, não, providências de Deus. Lembra, olha aí para os teus filhos, olha aí para a tua família. E se em algum momento eles se ausentaram por muito tempo, em breve nós estaremos juntos novamente, porque essa é a promessa do Senhor. Porque Deus jamais acaba. Porque Ele é amor, a Bíblia diz, e o amor jamais acaba. Então, calma, confia, filho, que Deus está cuidando do seu filho, que Deus está cuidando da sua filha, que Deus está cuidando do esposo, que Deus está cuidando da esposa, que Deus está cuidando de você, que Deus está cuidando. Você vai ter o emprego que você precisa, você vai ter o recurso financeiro que você precisa, você vai ter a cura que você precisa. Nós estamos falando de um Deus Todo-Poderoso. Acredite. Nas coisas mais simples que possam existir. Eu uma vez perdi a minha Bíblia numa viagem, ela caiu do carro. Eu vou contar numa outra oportunidade para vocês toda essa história, mas quando eu cheguei em casa, que eu descobri que eu tinha perdido a Bíblia, porque ela tinha caído do colo da minha esposa, quando nós paramos num determinado lugar. E eu cheguei em casa, já era muito tarde, e eu perguntei, alguma coisa veio na minha mente, falei assim: cadê a Bíblia? Perguntei, cadê a Bíblia? E descobrimos que a Bíblia havia caído, não sabíamos aonde. Eu falei: eu vou voltar porque eu quero achar minha Bíblia, e Deus vai me ajudar a achar minha Bíblia. E eu voltei, e fui orando, pedindo a Deus: Deus, me ajude a achar minha Bíblia, por favor, deixa eu achar minha Bíblia. E eu fui, e no determinado lugar, eu tive um insight de Deus, e Deus dizendo assim: para, porque a tua Bíblia está aí. Eu dei a volta, parei, liguei a lanterna, saí por trás do carro. E quando eu foquei no chão, primeira vez que eu foquei assim no chão, para procurar a Bíblia, lá estava a minha Bíblia, no meio daquela escuridão, iluminada por aquela lanterna. A lâmpada para os meus pés, a Bíblia, estava ali. Eu peguei minha Bíblia, agradeci a Deus. Isso não é simplesmente uma coincidência, isso é uma providência. E quantas coisas mais eu tenho para contar? E quantas coisas você tem para contar? As minhas histórias vão me fortalecer, vão te ajudar, mas as tuas histórias vão te fortalecer, vão te ajudar. E o fato de nós estarmos aqui, agora tendo essa conversa, é para que Deus, mais uma vez, faça você lembrar de que o azeite, ele parou, o azeite não acabou. Aquela mulher, ela está tão feliz
com aquilo que ela está vendo, que não é simplesmente uma coisa natural, que ela procura o profeta e agora conta para o profeta o que havia acontecido. E a resposta dele foi a resposta mais simples: olha, que bom, então agora faz o seguinte, vende esse azeite, paga as tuas dívidas e viva bem e feliz. Amém. Esse é o versículo 7 do capítulo 4 de 2 Reis. Gente, mas eu poderia simplesmente fechar o sermão aqui. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer para você. Eliseu não foi levado para o céu como Elias. Ele morreu. O santo homem de Deus morreu. Aquela mulher que naquele momento havia passado por tremendas necessidades, ao ponto de perder os seus filhos como escravos, aquela mulher também morreu. Aquelas crianças que naquele dia brincaram e com o azeite que sobrou, depois que as dívidas haviam sido pagas, aqueles meninos devem ter comido uma comida muito gostosa, aqueles meninos devem ter tido os brinquedos que eles precisavam e queriam, eles cresceram, constituíram famílias e também morreram. A história, ela não foi contada para dizer que a partir daquele momento nunca mais faltou azeite, nunca mais eles passaram necessidades, nunca mais eles tiveram que passar pelo vale da sombra e da morte. Uma coisa eu e você sabemos, que se não passamos ainda por um momento difícil, passaremos. Mas o mesmo Deus que se manifestou aqui na vida deles, vai se manifestar na sua vida, vai se manifestar na minha vida, vai se manifestar na nossa vida. E a gente precisa ter essa confiança, a gente precisa acreditar nisso. E se porventura, passando pelo vale da sombra e da morte, sejamos golpeados de tal modo que não venhamos a resistir, ei, acredite, esse Deus tomou providências para que essa morte circunstancial, que é o salário do pecado, que é algo que a gente não pode resolver, não é um médico que vai resolver, não é uma quantidade de dinheiro no banco que pode resolver, mas que essa relação que a gente tem com Ele será tão capaz e tão suficiente para que a gente possa, mesmo que detidos pelas circunstâncias no vale da sombra e da morte, a gente entenda que certamente a bondade, a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias e habitaremos na casa do Senhor um dia. Ei, filho, acredite nesse Deus que está com amor e carinho, cuidando de você e sofrendo com você também, sofrendo comigo. Talvez você não tenha todas as respostas que você precisa, mas você tem um Deus que pode todas as coisas para você. Então confia, tenha paz, não é porque você merece, é porque você precisa. Ele vai voltar com poder e grande glória. E ele fez com que João escrevesse isso. Escreve, João, porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Já não haverá luto, pranto ou dor. A morte será vencida, tudo vai passar. Então, aguarde a expectativa desse dia, porque está chegando. E agora, cheios do Espírito Santo do Senhor, numa relação tão íntima, tão sincera com esse nosso Deus, a gente possa avançar, levantando a nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Amém? Você crê nisso, filho? Você crê nisso? Amém? Você crê nisso, filha? Amém? Família, você crê nisso? Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome,
porque o teu azeite jamais acaba. Obrigado, Deus, por tantas histórias que eu tenho para contar do Senhor na minha vida. E são essas histórias que me sustentam. Obrigado porque nesta hora queremos porção dobrada do Espírito, e que esse Espírito que se manifesta em nós possa nos fazer lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez e de tudo aquilo que o Senhor pode fazer. Ó Deus querido, que todas as vasilhas de nossa vida sejam enchidas agora. Que o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia transbordem como azeite. E que, Senhor, diante das limitações humanas, a tua graça e a tua misericórdia possam nos confortar para que a gente possa seguir em frente. Senhor, quem sabe eu estou falando para alguém que não está mais acreditando no Senhor, ou se acredita no Senhor, acredita de uma forma equivocada. Senhor, por favor, faça essa pessoa se lembrar do Senhor e te amar como o Senhor tanto o ama, tanto a ama. Por favor, Deus. E se temos algumas necessidades tão urgentes agora, por favor, que o Senhor possa nos visitar e que essas necessidades sejam supridas para a tua honra e para a tua glória. E se aquilo que pedimos ao Senhor não é de acordo com a tua vontade, que possamos, Senhor, com paciência esperar a resposta do Senhor e confiar de que ela é a melhor para a nossa vida. Obrigado, Senhor, continua conosco nesses dias e prepara-nos para viver contigo nas mansões celestiais. É o que nós te pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. E que você continue firme aí nos caminhos do Senhor. Amém.